Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra sempre estar aqui com o GK, ora sentado na cadeira, ora aqui em pé, mas é sempre bom estar aqui. Hoje nós vamos falar de Jesus, né? O Natal de Jesus. Natal significa nascimento, né? O Natal de Jesus é comemorado no dia 25 de dezembro, ou seja, o aniversário de nascimento de Jesus. O meu Natal é no dia 18 de fevereiro. E cada um, né? Marta 25 de novembro, e cada um tem sua data natalícia. E é isso que se comemora em 25 de dezembro. O nascimento de Jesus em sua última encarnação neste planeta. Quando eu era criança, ouvia muito falar de Papai Noel quando se aproximava o Natal, né? A gente tinha reunião familiar com muitos primos, tios, meus pais, avós, etc. E era muito divertido, né? Muitos presentes, muitas brincadeiras. E não lembro de falar de Jesus. Era Papai Noel, brincadeiras, etc. Mas, né, a gente deveria estar falando de Jesus, mas quem chegava, na verdade, era o Papai Noel. Era uma farra, né? Trazia brinquedos, etc. Até que um dia eu descobri que era meu pai. Então, havemos de perguntar a cada um de nós: quando foi que Jesus nasceu em nossas vidas? Na minha vida, nasceu já na idade madura. Ah, se Jesus tivesse nascido ainda na minha infância, para mim, né? Infelizmente não foi, já foi na idade madura. Mas eu procuro mostrar a minha neta, né? Falar de Jesus muitas vezes, todos os dias, né? Para que Jesus nasça para ela ainda criança, né? Se não foi possível para mim, a gente oferece, né? Os filhos já estão adultos, né? Já fazem as suas escolhas. Claro que a criança também faz, porém, se nós oferecemos informações, né? Eles têm mais base para decidir, para escolher se agrada ou não agrada, né? Então é importante que cada um pergunte para si mesmo. Não precisa responder para mim agora aqui. Quando foi que Jesus nasceu na sua vida, na sua, né? E que diferença isso faz? Então, Jesus é importante para você? Né? E a sua vida tem mudado? Né? Os ensinamentos de Jesus têm mudado a vida de cada um? Para mim tem mudado. Só eu sei o quanto tem mudado. E tem mudado muito. Porque são muitos exemplos, né, que Jesus deixou aqui há 2000 anos, e muitos ensinamentos, tantos que nós ainda não conseguimos pôr em prática. 2000 anos depois, não conseguimos aprender uma pequena parte e praticar, né? Porque o importante é praticar. Não adianta a gente ter uma biblioteca grande em casa, poder recitar números de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos ou da Bíblia e não praticar, né? Bem, vamos então encadear um raciocínio lógico, porque Jesus não pode ser para nós, ou não deveria ser, motivo de simples crença, né? De adorar uma estatueta, um boneco, né? Representado numa cruz, morto, como nas igrejas. Penso, particularmente, que isso aí não é o que importa. Não é o que importa. Então, por quê? Se nós entendemos que o Espiritismo pode ser chamado de ciência, ou filosofia, ou religião, né? Mas religião não nos moldes das religiões tradicionais, com sacerdócio organizado, com templos, culto a estátuas, a imagens ou a figuras de seres que estiveram encarnados, desencarnaram e por algum motivo de interesse para a promoção
da religião são então cultuados, santificados, etc. e tal. Não é assim na doutrina espírita. A doutrina espírita se baseia na informação e na lógica. Nós temos que ter lógica, temos que ter pé no chão, né? É assim porque é dogma da igreja. Não basta. Por isso eu tive longe de Jesus durante algumas décadas, porque eu pensava, por ignorância, que Jesus poderia ter sido personagem inventado pela igreja para construir essa organização imensa que me afastou muito dela quando eu comecei a estudar na adolescência sobre as cruzadas, sobre a Inquisição. Então eu imaginava o seguinte: Jesus talvez nem tenha existido. Inventaram esse personagem para montar esse circo de horrores, de morte, de roubo, de dominação em torno dessa figura. E na minha ignorância e na minha petulância, eu dizia que era ateu, graças a Deus. Quanta ignorância, quanta ignorância. Mas o filme não volta, né? Então é importante, é como diz o Chico, é construir um novo futuro da agora para diante. Quando Jesus nasceu nas nossas vidas, a partir desse momento que nós entendemos o Mestre, o aceitamos como exemplo, né, como luz nas nossas vidas, como meta de progresso, isso importa, né? Então, perguntaram os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: o que é Deus? É importante a gente seguir esse raciocínio, tendo como base essa pergunta e essa resposta, porque todo o nosso trabalho vai se desenvolver a partir daí, né? Kardec não perguntou quem é Deus. Eu não sei definir Deus, não sei. Eu tenho alguma ideia, eu sinto Deus, e eu tenho alguma ideia de Deus, mas eu não sei definir Deus. Então os espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, seguindo um raciocínio de inteligência, né, se existe criatura e eu sou uma criatura, existe um Criador. Tudo bem, papai e mamãe, né, me conceberam, eu estou aqui. Mas se eu sou um espírito imortal, eu não sou esse corpo de carne e osso, eu estou vestindo esse corpo de carne e osso que meus pais, Alfredo e Deise, contribuíram para me dar esse corpo, que não foi só obra deles, né? É toda uma equipe espiritual altamente sofisticada, complexa, que planeja junto, né, comigo, eu, o espírito, no astral, quando fazemos o planejamento reencarnatório. É super complexo. Meus pais foram atores importantes, né, na concepção. Mas a minha vida é muito mais do que isso, né? Eu sou um espírito criado por Deus. Você é, você, todos nós somos. Amanhã, ou daqui a alguns anos, esse corpo não vai prestar mais, vai para a sepultura, para o crematório, mas eu vou continuar vivo. Eu vou continuar vivo. Então, essa é uma linha de raciocínio lógica, e a partir daí, a nossa visão faz assim. Ela amplia, a gente tira os antolhos e vamos então olhar a realidade. E está na hora de nós nos desfazermos, nos despirmos de alguns dogmas que trazemos há séculos, né? Alguns que eu vou mencionar hoje aqui não vão fazer diferença na nossa vida prática, mas eu vou mencioná-los para que nós os usemos como exemplos para sentir como que nós temos que raciocinar e não engolir o que nos passam, simplesmente. A gente tem que ver se tem inteligência. E a consequência da inteligência é a lógica. Então tudo tem que ter lógica, tem que ter inteligência. Não é, por que é assim? Não, é porque é a igreja que determina, é assim que tem que ser. Mas por quê? Não, faz o que eu digo, mas é assim. Mas não faz o que eu faço. Nem sempre
esse tipo de regra é justa, não? Muito bem. Então, seguindo com o nosso raciocínio. Todos nós sabemos que temos anjos guardiões, né? São irmãos espirituais, espíritos um pouquinho mais evoluídos do que nós. Não são anjos da categoria de Jesus. São espíritos, né, que levam a essa denominação de anjos guardiões, porque eles nos ajudam durante muito tempo na nossa vida. Pode ser durante 1, 2, 3, 4, algumas encarnações, e de volta na pátria espiritual, aquele amigo, aquele amigão que está aqui do meu lado, e do lado de cada um de nós, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando para o bem, para o progresso. Então todos nós temos, e assim como nós temos, cada um anjo guardião, as cidades, os países, os continentes, os planetas também têm seus anjos protetores. E o anjo protetor do nosso planeta é Jesus. É o nosso governador espiritual, é um ser que participou da criação do nosso planeta, né? E assim temos também um governador espiritual para o nosso país, para o Brasil, que chama-se Ismael, né? Com certeza um anjo que está tendo nos últimos anos muito trabalho, cada vez mais, e nós precisamos orar também para Ismael, mandando energias para ajudá-lo a nos ajudar a solucionar os problemas imensos que nós estamos enfrentando, né? E Jesus é o Cristo. Olha, vamos começar agora a derrubar alguns mitos, tá? Quem não suportar, por favor, né? Pode se segurar na cadeira. Jesus Cristo. Jesus é o Cristo? Não. Jesus não é o Cristo. Jesus é um espírito do nível anjo. E o Cristo é outro ser do nível arcanjo. Então, um anjo como Jesus até reencarnou há 2000 anos, mas foi um sacrifício imenso para ele aceitar essa missão que Deus lhe deu. Ele demorou, o planejamento é imenso, é extremamente complexo e demorou muito. Só para preparar o Espírito Jesus para reencarnar, demorou cerca de 1000 anos do nosso tempo. O readensamento do Espírito, a formação de um novo perispírito, isso foi a verdadeira paixão de Jesus, muito mais do que a morte na cruz. Então, um sacrifício imenso que ele fez por amor a nós, né, e a Deus, né? Um arcanjo não pode mais reencarnar, não tem mais hipótese, está longe demais, está muito alto, né? Então, o Cristo é anterior à existência de Jesus. Um arcanjo não pode mais reencarnar. Muito bem. Mas Jesus, que é tão superior a nós, será que foi criado já assim? Um ser tão elevado? Será? Não? Quem dá mais? Sim ou não? Não, né? Se Deus é perfeito, então ele também há de ser justo. E privilégios são incompatíveis com justiça. Então Jesus foi também criado simples e ignorante como nós. E por que ele está tão acima de nós? Porque começou muito antes, milênios antes de nós, e teve muito merecimento, né? Graças a Deus nós temos Jesus, né, para nos auxiliar e nos guiar. Então, para que Jesus reencarnasse, foi preciso esse adensamento do Espírito, foi preciso escolher um povo onde ele iria encarnar, e foi escolhido o povo judeu. Por quê? Porque era o único povo na época que adorava um só Deus. Era o único povo monoteísta. Todos os demais povos adoravam a diferentes deuses, né? Então, 1350 anos, olha o planejamento para a vinda de Jesus. 1350 anos antes, né, Moisés já anunciou a existência de um só Deus, porque os judeus também eram politeístas, até Moisés decretar que não, só existe um Deus, né? Então, por isso, o povo judeu foi o escolhido, né? E havia que escolher também
a mãe e o pai. Imagina o espírito da grandeza de Jesus, o poder energético de Jesus para encarnar de novo numa mulher. Não podia ser um ser fraquinho. Então, tinha que haver uma seleção genética e foi escolhida Maria, né? Um espírito de muita humildade, né? Uma mulher muito bondosa, que aceitou no planejamento reencarnatório dela a missão de receber Jesus, né? E de não interferir muito na vida de Jesus, para não prejudicar o messianato dele, né? Também foi planejado uma mulher amorosa, paciente, etc., né? Muito especial. E também foi combinado que as inspirações e orientações da infância de Jesus seriam passadas diretamente pelos anjos tutelares, muito mais do que por Maria e José. Tá? Não era um ser como qualquer um de nós, simplesinho daqui. Um ser muito elevado. Tinha que ter todo um planejamento muito especial. E a escolha do pai também tinha que ser especial. Foi escolhido então José, da linhagem de Davi, né? Uma pessoa sem truncamentos biológicos, e José já era um homem maduro. Ele já era casado, ficou viúvo, tinha 5 filhos, né? E então ele foi ao Instituto das Virgens de Sião, que era um instituto destinado a receber um orfanato para jovens, para moças, para as virgens do povo judeu que ficavam órfãs. E Maria, ainda adolescente, ficou órfã de mãe e pai no espaço de 1 ano. Foi encaminhada pela família para o instituto e lá ficou morando e aprendendo as coisas comuns, né? Tecelagem, né? Fazer tapetes, cordas, culinária, essas coisas todas, né? José, então, com 5 filhos, era comum o homem ficar viúvo. A longevidade naquela época era muito curta, né? As pessoas morriam muito jovens, por muitas doenças que hoje tem curas, a gente tira de letra, naquela época não tinha cura, né? Então, era comum. Imagina, hoje que os homens estão começando a trocar a fralda do filho, né? Dar banho, etc. Meu avô não trocava a fralda da minha mãe, né? Imagina 2000 anos atrás, né? Os homens não faziam essas coisas. Então, o sujeito fica viúvo com 5 filhos. Qual é a primeira providência que ele tem que tomar? Casar de novo, né? Então, era comum os homens irem a esse instituto e fazer proposta de casamento para as moças que moravam lá. E assim foi, mas claro que tudo estava planejado, né? Que ele iria lá, que ia escolher Maria, que Maria já tinha tudo isso intuído, fazia parte do planejamento reencarnatório. Nos dias anteriores à chegada de José lá para conhecê-la, ela recebeu intuições, todas as noites recebia do seu anjo guardião a intuição, o aviso de que José iria lá. Tanto que, quando José chegou e fez a proposta, ela aceitou de primeira. Então, José, que já tinha 5 filhos, com Maria teve mais 7. Jesus, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. 12 filhos, né? Um deles morreu logo após o nascimento, bem pequenininho ainda. Não recordo qual deles. Bom, vamos derrubar mais um outro mito, né? Jesus dizia o quê? Não vim derrubar a lei. Não dizia isso? Se Deus nos fez espíritos imortais para progredir parte de nossas vidas no astral e outra parte de nossas vidas encarnados em algum planeta, como por exemplo o planeta Terra, e nos fez para encarnar a partir da união de um homem e uma mulher, se Deus nos criou assim, o que há de errado nisso? O que há de errado no ato sexual? Nada. As desvirtuações do sexo
são outra coisa, né? O vício do sexo, né? A sexolatria é outra coisa. Agora, o sexo, união do homem e a mulher, foi Deus que nos fez assim. Nós não inventamos nada. Se Deus nos fez assim, o que há de errado? Não pode haver nada de errado, se Deus é perfeito. Então, por que Maria teria que conceber virgem? Por quê e para quê? Não? Naquela época, a mulher que traísse o marido era condenada à morte por apedrejamento na rua, praça pública. Imagina se uma mocinha linda aparece grávida sem ter tido relação com o marido. Olha, o marido não era um rapazinho virgem inocente, era um homem viúvo, pai de 5 filhos. Imagina se um homem maduro, já maduro, né? 5 filhos já eram, podia ter 20 e tantos anos, mas já era um homem experiente. Ele ia casar e não ia ter relação com a esposa, novinha, bonita. Não faz sentido. Eu, pelo menos, não encontro sentido nisso. Não tem porquê. Para quê? Faz diferença para as nossas vidas isso? Nenhuma. O que eu estou propondo aqui é nós pensarmos em tantas coisas que são colocadas, inculcadas nas nossas mentes durante séculos e que a gente não pensa normalmente a esse respeito. Deus pode tudo? Claro que pode tudo. Deus poderia botar um filho no ventre de Maria sem uma relação sexual? Claro que Deus, se Deus pode tudo, poderia fazer isso. Mas para quê? Por quê? Isso é invenção, gente. É para dourar a pílula, para valorizar. Outras religiões também têm essas histórias. Dizem que seus mestres, seus messias, nasceram de uma virgem. Os antigos egípcios diziam que o faraó era Deus, né? E assim sucessivamente. Várias religiões do Oriente têm essas histórias. Isso é para inventar, dourar a pílula, valorizar, etc. Não tem a menor importância, tá? Mas vamos pensar a respeito, né? Então, Maria, jovenzinha, imagina a situação. Jovenzinha, inexperiente, né? Engravida pela primeira vez, né? Marido com 5 filhos, o que eles vão fazer? Levar para a maternidade? Para a creche? Não existia, gente. Então, o que eles fizeram? Né? Com o avanço da gravidez, né? Ela passava mal. Imagina o espírito da energia de Jesus dentro do ventre de uma mulher, de uma jovenzinha, né? Ela passava mal, precisava de atenção. O que eles fizeram? Viajaram para Belém para buscar ajuda na família, né? Com os tios de Maria, Sara e Elcana. Por isso eles foram para Belém. Eles não foram para Jerusalém para atender a nenhum censo. Não houve recenseamento naquele ano. Não houve, naquele governo não houve. Eles viajaram para Belém para pedir ajuda à família. Epa, voltei aí. Tá. Então, foram para a casa da família. Era uma casa paupérrima, como eram as casas pobres daquela época, né? Eram famílias pobres. Tinha 2 cômodos. Num ficavam os animais, depósitos de coisas, no outro dormia a família, e era assim mesmo, né? E quando chegou o dia do nascimento, a família se mudou para casa, se dividiu, se espalhou em casas de amigos, para que pudesse, então, Maria parir Jesus. E pariu como pariam todas as mulheres naquela época, daquele nível social, no chão, sobre uma esteira e peles de cabra, chão forrado com esteira e pele de cabra, e era assim, e foi assim que Jesus nasceu. Nada de nasceu numa manjedoura. O que é manjedoura? Manjedoura é lugar de mangiare, vem do italiano, mangiare, comer. É o comedouro dos animais, né? Que em alguns lugares do Brasil se chama de coxo, né? Um caixão de madeira, onde se põe, né, alfafa e toda a comida que o gado, que os cavalos, etc., coloca ali. E se a mulher ia parir ali, no meio Não, ela pariu no chão, normal, como era, né? Então, é para a gente pensar, né, nessas coisas. Então, no momento do parto, a família, né, se distribuiu, tal, improvisaram um leito de esteiras, cobertores, peles de cabra, etc. É isso aí. Então, não houve recenseamento, e eles foram para a casa da família.
E aos 8 dias de nascido, Jesus foi circuncisado, como era normal e é até hoje tradição das famílias judaicas, a circuncisão do menino com 8 dias de nascido. Até hoje se pratica isso. Por quê? Por quê? Porque na época, devido a pouca higiene, né, hoje em dia todo mundo tem chuveiro em casa, né, água quente, toma 2, 3 banhos por dia, tem sabonete, tem tudo. Né? Naquela época não era assim. Né? Então, para evitar, né, doenças e acúmulo de sujeira no pênis, né, então era feita a circuncisão, que muitas pessoas chamam também de fimose, né, cortada a pele, parte da pele do pênis, ali no prepúcio, para facilitar a higiene. Só essa a razão. Só essa. Também por higiene é que os judeus não comem porco, porque os porcos antigamente eram criados, em muitos lugares ainda são criados no meio da sujeira, né? Da lama, porcaria, urina, fezes, etc. Ali as pessoas jogam comida, resto de comida, então é uma sujeirada danada. É claro que modernamente existem fazendas, né, que criam animais em ambientes limpos, porcos em ambientes limpos, etc., com toda a higiene, assistência veterinária e tal, mas depois de milênios de tradição judaica de não comer carne de porco, os judeus continuam a não comer carne de porco. Aliás, fazem eles muito bem, né? E todo mundo que evitar de comer carne de porco e todas as carnes vai ter mais saúde, né? Muito bem, então Jesus foi circuncisado, como toda criança, né? E a infância de Jesus? Jesus, menino, brincava na carpintaria do pai, com pedacinhos, sobras de madeira, fazia bonequinhos, barquinhos e vários objetos, brincava, ia pro lago e botava os barquinhos na água, brincava com outros meninos, fazia bonequinhos, depois ele dava os brinquedos para os coleguinhas, não ficava com nada, outro dia fazia mais. Era um menino assim, desprendido de coisas materiais, né? Era muito gentil. Naquela época, lógico que não havia água encanada, né? As mulheres iam nas fontes buscar água com cântaros, né? Com vasilhas, moringas, etc. Carregavam a água para casa. E Jesus ia, né? Buscava água para sua casa e ajudava também outras senhoras a carregar água. Enfim, era uma criança muito sensível, muito gentil. Outra característica de Jesus, ele não tolerava carnes. Né? Naquele local da Judéia, comia-se muito pouca carne vermelha, né? Havia maior consumo de carne de peixes, mas Jesus não tolerava nenhum tipo de carne. Imaginem se um mestre de bondade, Jesus era todo bondade, amor e carinho, se ele poderia aceitar que um animal fosse morto para ele se alimentar. Jamais. Então 2 ou 3 vezes na vida toda dele que Maria ofereceu carne para ele ainda criança, ele passou mal. E ela respeitou essa escolha dele. Então Jesus era vegetariano, né? E outras características de Jesus, como ele disse que não veio derrocar as leis, faz lembrar uma outra frase importante dele, né? Quando consultado sobre uma determinada querela, que ele disse... Porque era comum naquela época os judeus oferecerem sacrifício na sinagoga, eles praticavam sacrifício de animais, né? Eles acreditavam que sacrificar um animal em homenagem a Deus era uma forma de agradecer alguma graça recebida ou de deixar Deus mais satisfeito para conceder alguma graça, algum benefício que eles estavam precisando, uma cura de uma doença, a solução de um problema, etc. Então, era muito comum. E os cordeiros, né, os cabritinhos que sofriam com isso, né, que iam lá. E o pessoal das sinagogas, os empregados das sinagogas se davam bem, porque aquele animal era sacrificado no altarzinho e depois a carcaça eles limpavam, né, tiravam a pele e vendiam. Se davam bem porque o animal ficava para lá e eles tinham lucro com isso. Então, uma vez numa situação dessas, numa situação de briga em que foi perguntado, Jesus disse: antes de levar o sacrifício ao templo, vá e reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto estão os dois encarnados, né? Então ele não disse, ele não quebrou a lei, não disse, não leve animal para sacrifício porque isso é uma besteira, Ele não disse isso, ele foi sutil.
vai, faz as pazes, antes de levar um animal para oferecer a Deus, para pedir para ele acabar com o teu problema, o teu conflito lá, em vez disso, vai e faz as pazes, cara. Indiretamente, o que ele fez? Salvou a vida de pelo menos um animal, né? Talvez de muitos outros, para quem seguiu o exemplo. Muito bem. Jesus também, olha, mais um aspecto da preparação para a encarnação de Jesus. A confraria dos essênios foi criada cerca de 300 anos antes da encarnação de Jesus. Era uma associação cujos membros eram judeus, quase a grande maioria judeus, que visavam, eram pessoas que prezavam a moral e a ética, né, 100%, não admitiam deslizes, enganar, nada, mentir, trair, nada disso. Eles eram essencialmente pessoas de moral acima de tudo, 100% corretos, né? Então muitos deles inclusive se afastaram do povo, foram viver meio isolados para não se contaminar com os problemas morais, né, as safadezas que existiam, etc. E eles se reuniam periodicamente num determinado local, onde conversavam, estudavam e praticavam a mediunidade. Praticavam a cura pela imposição de mãos e a comunicação com os irmãos desencarnados. E José era membro da confraria dos essênios, José, pai de Jesus. E levou Jesus, né, a partir da idade que ele pôde ser aceito, ele participou aí, começou aí a frequentar, né, e a contribuir para enriquecer a confraria dos essênios. Nessa palestra já aproveitei e já lhe apliquei um passe aqui, né? Então, as pregações, claro que durante a juventude de Jesus nós já ouvimos falar em várias situações em que ele foi colocado em xeque, né, por pessoas mais velhas, etc. Mas as pregações mesmo começaram aos 30 anos de idade, né? Jesus era um rabino itinerante. Vejam bem, Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não era católico, não era cristão, não era espírita, não era evangélico, não era nada disso. Jesus era judeu. Ele nasceu em família judaica, praticou o judaísmo e ensinava o judaísmo. Ele era um rabino itinerante, um rabino informal, como muitos jovens eram na época, né? Hoje que os jovens se reúnem para falar de funk, para falar de um monte de coisa que não presta, né? Na época eles se reuniam para falar da religião e saíam pelas ruas falando, pregando a religião. Isso era comum na época. Não tinha por isso nenhum cargo em nenhuma sinagoga. Eles não eram rabinos formais, eram informais. Então, além dos ensinamentos da religião judaica, Jesus acrescentava, né, ensinamentos de amor, de perdão, né, porque no judaísmo ainda se fala, até hoje nos livros de oração judaicos ainda se fala na ira de Deus, né, em vingança de Deus e coisas desse tipo, né, ainda, né, mas Jesus desde aquela época já falava em perdão, né, em caridade, em amar-nos uns aos outros, em perdoar sempre, né? Então essas são as diferenças, algumas das diferenças que ele acrescentava nos ensinamentos básicos do judaísmo. E isso interessava muitas pessoas, tanto que aqueles que os seguiam, que seguiam Jesus, deixavam de frequentar as sinagogas. Com isso, o que acontecia? Começaram a esvaziar as sinagogas, e os rabinos formais começaram a prestar atenção. Quem é esse sujeito que está arrastando as minhas ovelhas, não? O pessoal daqui que inclusive deixa uma graninha. Aí Jesus começou a se antipatizar, né? A ser odiado pelos rabinos, que às vezes quando ele passava junto a alguma sinagoga, o rabino saía e xingava Jesus, ofendia e tal, porque estava prejudicando o trabalho deles e a renda deles, né? Então ele praticava cura, né? Muitas curas, e então isso incomodava bastante. Muitas vezes Jesus foi colocado em xeque, né? Em sinuca, como se diz, sinuca de bico, né? Em armadilhas, né? Como aquela da mulher adúltera, que todos nós já ouvimos, né? Colocado em xeque para ver se ele ia infringir a lei, né?
E aí, mestre, vamos apedrejar, vamos matar? Ela foi pega em flagrante, né? Traindo o marido. Brilhante resposta de Jesus, que não feriu as regras da época. Ele não disse, não façam isso. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Devolveu o problema para eles. E aí, todos nós sabemos, né? Um a um foi saindo de fininho, não sobrou um. Quando Jesus olhou, e aí, mulher, ninguém te condenou? Não, então eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais. Pronto, simples assim. Olha que brilhante, que inteligência, né? Nas atitudes de Jesus. São exemplos de vida maravilhosos que nós devemos seguir, né? Algumas pessoas dizem, mas Jesus teve um caso com Maria de Magdala, teria casado, casou, não casou. Faz diferença para a nossa vida? Nenhuma. Qual é a diferença? É nós questionarmos as coisas que nos são jogadas, inculcadas nas nossas mentes, né? Por que Jesus não casou? Será que casou ou não casou? Poderia ter casado? Claro que poderia ter casado. Um jovem brilhante, inteligente, né? Não faltavam mocinhas querendo, né, namorar Jesus, casar com Jesus. Não faltava. Mães, se ele casasse, ele seria um bom marido? Suponho que seria talvez o melhor marido que qualquer mulher já almejou, né? Mas por que ele não casou? Por quê? Porque ele tinha uma missão a cumprir. Se ele casasse, para ser um bom marido, ele precisaria dedicar uma boa parte do seu tempo à esposa. E se tivesse filhos, seria um bom pai? Com certeza. Certamente seria o melhor pai que qualquer filho já teve. Mas naquela época, as pessoas não faziam um filho. Viu? José só não fez mais com a primeira mulher porque ela morreu, mas já tinha 5. Fez mais 7 com Maria, 12. Imagina, se Jesus tivesse 10 filhos, para ser um bom pai e dedicar tempo aos seus filhos e à esposa, quanto tempo sobraria para a missão principal dele, que era a humanidade? Questão de prioridade. Por isso Jesus não casou. Por isso, para que tivesse tempo para se dedicar à humanidade e não apenas a uma família, né? Então, para que Jesus casaria? Né? Por quê? E nós temos exemplos de outros missionários que não casaram, né? Chico Xavier, o raciocínio é o mesmo. Por que Chico não casou? Caramba, Chico trabalhava acho que quase 20 horas por dia, né? 30 anos em trabalho profissional, fora o trabalho na mediunidade, a psicografia de mais de 400 livros e o atendimento lá, é uma coisa... Como é que esse homem podia casar, né? Dedicar tempo a uma mulher e a alguns filhos, se ele tinha, né, milhares de pessoas para se dedicar, né? Prioridade. Divaldo Franco também. Divaldo tem mais de 500 filhos registrados em nome dele e de Joana de Ângeles, mas a gente conhece a história, né? Crianças largadas lá, abandonadas, que ele registrou como filho dele. O primeiro chegou lá no cartório, vim registrar a criança. O senhor é o pai? Sou o pai. O seu nome? Divaldo Pereira Franco. E o nome da mãe? Caramba, e agora? Aí Joana, meu nome é Joana, Joana de Ângeles. Naquela época não se pedia papel de hospital, nada disso, né? De maternidade. Pronto, está registrado. Uns 500 assim. Uns 500. Como é que esse homem podia se dedicar a uma família? Se ele tem uma família gigantesca lá naquela mansão do caminho, atende milhares de pessoas. O homem dá palestra quase todo dia pelo mundo afora, quase 300 livros psicografados. Mas não seria justo, né? A missão dele sobre a humanidade seria menor se ele tivesse uma esposa e filhos e netos para se dedicar, de sangue, né? Muito bem. E Jesus fez milagres? Segurem-se aí nas cadeiras, hein? Segura aí. Vou chutar a cadeira de vocês agora. Quem acha que Jesus fez milagre? Quem? Mas ele não curou o cego de nascença? E não foi milagre? Ele não curou o paralítico? Ele ressuscitou Lázaro? Não foram milagres? Não, meus irmãos. Jesus não fez milagres. Jesus está muito acima disso.
algumas décadas que no Rio de Janeiro, no lar de Frei Luís, se pratica cirurgias espirituais com espíritos materializados, médicos desencarnados que fazem os trabalhos sem incorporar ou incorporados ou até materializados. O espírito materializa e pratica o ato cirúrgico ali, tratamentos diversos. Isso já há algumas décadas, do século XX. Né? Nós estamos começando a aprender sobre isso, a ouvir falar. Né? Já foram dezenas, muitas dezenas de médicos encarnados ao lar de Frei Luís para testemunhar esses atos. Né? Mas está começando, tem poucas décadas. Então, acontecem coisas lá, como disse para nós, para mim, para Marta, o Dr. Paulo César Fructuoso, que é um dos cirurgiões que trabalha lá, um cirurgião oncológico encarnado, trabalha lá há quase 40 anos, como médium e como médico, que ele citou para nós: Alfredo, eu estava lá, eu vi, né? Era uma troca de válvula mitral, uma das válvulas do coração. O Dr. Frederico von Stein, um cirurgião desencarnado, desmaterializou a válvula mitral da paciente, desmaterializou, ele não abriu o peito. Ao mesmo tempo, ele materializou uma nova válvula mitral feita a partir de ectoplasma, uma substituiu a outra ao mesmo tempo, sem interromper a circulação sanguínea. Não precisava, mas como tinham vários médicos encarnados lá assistindo, ele rematerializou a válvula mitral defeituosa, botou na minha mão quentinha e sanguinolenta. Falou: toma aí, Paulo César, manda para o laboratório. Rio de Janeiro, século XX, 1970 e tantos, 1980. Então você vem me dizer, alguém vem me dizer que Jesus fez milagre? Não, Jesus já era há 2000 anos um médico muito mais evoluído do que o melhor médico encarnado hoje no planeta Terra. O que é milagre? É aquilo que nós não conhecemos, que nós não temos, né? Informação a respeito. Como os antigos viam um eclipse solar e diziam: é um milagre. Não é milagre, é ciência. Nós não conhecemos ou não temos informação, né? Quem não estudou astrologia, astronomia, etc., não sabe sobre eclipse, né? Quem não estudou medicina, essa medicina avançadíssima que Jesus já praticava e que hoje estão começando a praticar aqui, né? Era isso. Como é que o homem vai operar, vai curar um globo ocular se ele não conhecer a anatomia do globo ocular, o sistema nervoso? Como é que ele ia curar o paralítico se ele não conhecesse profundamente a anatomia, a fisiologia orgânica lá, o sistema ósseo, o sistema muscular, o sistema nervoso? O que ele fez, provavelmente não foi ele sozinho, mas com outros médicos desencarnados, como acontece no lar de Frei Luís. Não é só um médico desencarnado, é toda uma equipe, tem anestesistas, tem instrumentadores, tem auxiliares, enfermeiros, tem equipes grandes lá trabalhando, que a gente não vê. Mas, eventualmente, no setor de materialização, de tratamentos com espíritos materializados, algumas pessoas veem, né, os irmãos lá encarnados não, materializados. Então foi isso que aconteceu, foram cirurgias, né? Mas aí, aos 33 anos de idade, Jesus sentia perfeitamente que o corpo físico não estava aguentando. Era muita energia para aquele corpo. Ele já tinha hematidrose, né? Que é o sangramento, quando estouram vasinhos capilares periféricos, né? E o sangue sai como suor, como transpiração, né? Isso ocorre, algumas pessoas têm isso, e Jesus já tinha, então ele estava sentindo que o corpo não ia aguentar. Ele tinha vários episódios de hematidrose, inclusive lá no Monte das Oliveiras, né? Antes da partida para Jerusalém, ele se afastou dos discípulos para orar, era inclusive porque ele estava tendo um episódio de hematidrose, né? Então sabia que não ia ter jeito. Então o que aconteceu? 3 anos de messianato, pregações, etc. O que é que os judeus queriam? Os judeus esperavam um Messias, que foi anunciado para eles muitos séculos antes, que o Messias chegaria,
os libertaria da escravidão romana, porque eles eram escravos do povo romano, né? Eles tinham muita liberdade, né? Porque o romano não adiantava, logicamente, ele manter seus escravos no tronco levando chibatada todo dia. Iam ganhar o que com isso? Nada, né? Então, qual era a jogada inteligente deles? Deixa o povo trabalhar, eles são nossos escravos, nós romanos, né, dominamos, deixa o governo deles acontecer, mas nós estamos acima do governo deles. Nós aqui manobramos com a cúpula deles, né, e eles têm que obedecer às nossas leis e pagar impostos altíssimos, porque é isso que interessava, manter a dominação para ganhar dinheiro, né? Muito bem. Então, o Messias, segundo acreditavam os judeus, viria libertá-los, iria expulsar os romanos, né? Ele seria entronizado como novo rei de Israel. Era isso que eles esperavam. E chega um Messias pobre, que nasce sobre uma esteira e pele de cabra, pobre, filho de carpinteiro, andando pelas ruas, tinha uma túnica, e só isso. Eles esperavam o Messias chegar numa carruagem de ouro, provavelmente, né? Aquilo que dentro do conceito da época era tido como muito importante, né? Uma carruagem de ouro, cavalos lindos, enormes, fogosos, cheios de poder, né? Para expulsar os romanos, libertá-los, etc. E chega um ser humilde, muito bom, inteligente, mas que eles não reconheceram como Messias. Alguns sim, os seus discípulos sim, o reconheceram, mas a maioria não. Mas aqueles que o seguiam, né, estavam querendo que isso acontecesse logo, que ele fosse logo lá botar os romanos para fora e assumir o trono de Israel. Isso não acontecia, eles começaram a esmorecer, já estavam meio cansados das pregações, sem que nada de prático, sem que isso que eles queriam acontecesse. Então, Jesus entendeu que com essa situação, mais o corpo físico chegando ao limite do prazo de validade, ele chegou à conclusão que tinha que partir para uma atitude mais importante, né? Pregar em Jerusalém na semana da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, né, em português, Peiser, né? Em hebraico, Peiser é a Páscoa. Peiser significa passagem. É a comemoração que os judeus fazem há muitos anos, desde que foram libertados da escravidão no Egito. Então, a saída dos judeus do Egito é que eles chamam de Páscoa, ou Peiser. E isso eles comemoram todos os anos. Então, a Páscoa não tem nada a ver... Segurem-se aí nas cadeiras, eu vou dar outro chute no pé da cadeira. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, nem ovo, e muito menos de chocolate. Coelho não bota ovo. Coelho não bota ovo, não tem nada a ver com Páscoa. Isso é outra invenção que a gente pode falar numa outra palestra, se quiserem. Tá? Tem nada a ver. Páscoa é a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. E essa que é a origem. E os judeus comemoram isso, e comemoravam muito naquela época. Então, em Israel havia o Sinédrio, que era um templo religioso, a principal sinagoga de Israel, era gigantesca, né? E era para lá que iam os judeus, não só da Judéia, mas os judeus que moravam nos países vizinhos, na Grécia, em toda parte, iam para lá para comemorar uma semana de comemoração da Páscoa. Então, o que acontecia? O povo chegava, aquela gente toda chegava, iam para onde? Para os hotéis? Para os shoppings? Para os restaurantes? Não tinha nada disso, gente. Eles acampavam, montavam barraca em qualquer lugar, ou iam para casa de amigos e parentes, e essa gente tinha que comer, tinha que comprar coisas, comprar roupa, comprar frutas, comprar animais, porque eles, né, galinha para comer, etc. Cordeiros para levar ao templo, para fazer sacrifícios. Então, o que acontecia? O povo foi seguindo Jesus, né, para Jerusalém para pregar, né, saudando o nosso Salvador, o Salvador do povo judeu, etc. E quando chegou em Jerusalém, todo mundo ia para onde? Para o Sinédrio, era o centro de tudo, ia todo mundo para lá. E como não tinha comércio, shopping, essa coisa toda, era normal que houvesse um comércio no entorno do templo. Isso era normal, era autorizado pelo Sinédrio, na nossa linguagem atual, um camelódromo. Barracas de venda de frutas, de venda de animais, peles, roupas, tal, tudo que as pessoas precisavam normalmente, tinha para vender ali, né? Então,
Chega Jesus, acompanhado, né, de um séquito, gente pra caramba, centenas de pessoas junto com ele, vão para o Sinédrio para ele pregar, né, lá em torno, não dentro do Sinédrio, porque ele não era autoridade regular, civil, nem religiosa. Jesus tinha muita autoridade moral, mas ele era detestado pelos rabinos, né? Então ele não podia simplesmente chegar no Sinédrio, ocupar lá e pregar. Ia para o entorno do Sinédrio. Quando chega lá, na área lá do comércio, do camelódromo, imagina o seguinte: estamos aqui, nós, aqui 20 e poucas pessoas, né? 50 cadeiras, bem uma mesa, 2 mesas e tal. Imagina entrar 500 pessoas aqui na sala. Chega 500 pessoas que querem entrar aqui. O que vai acontecer? Vão chutar cadeira, derrubar a mesa, derrubar tudo, porque não tem espaço para essa gente toda. Foi o que aconteceu lá. Foi o que aconteceu lá. Então, segura-se aí nas cadeiras de novo. Aquela história de Jesus expulsou os vendilhões do templo. Não faz sentido, gente. Se Jesus era todo amor, bondade e caridade, como é que ele ia expulsar alguém de algum lugar? Não tem sentido. Temos que buscar coerência, usar inteligência, sensatez. Não tem sentido. E outra coisa, ele não tinha autoridade. Ele não era um rabino, autoridade, diretor, presidente, ou sei lá o quê, de nada. Não era policial, não era militar, não era guarda, não era nada. Ele não tinha autoridade para expulsar ninguém de lugar nenhum. E não faria isso, não tem sentido um ser todo de bondade fazer isso. O que aconteceu foi isso, que sem querer as pessoas se acotovelando ali derrubavam uma barraca, derrubavam outra. Aí começou a haver gritaria dos barraqueiros, claro, né? Mas deixa estar que Caifás, né, que era o principal, o chefe do rabinato de Jerusalém, né, do templo, ouviu, chegou logo, né, nos ouvidos dele, houve um quebra-quebra lá e tal, mas quem é que fez isso? Foi um tal de Jesus que chegou. Jesus, eu tô querendo pegar esse cara há um tempão. Tá por aí? Tá. Então vamos procurar o cara. Foram procurar, sondar daqui. Ninguém tinha carteira de identidade, né? E-mail, arquivo digital para procurar, nada disso. Então ouviram que tinha um tal de Judas, que era um dos seguidores dele, chamaram Judas lá. Judas, nós estamos querendo encontrar Jesus, porque achamos que é um cara legal, bacana, a gente quer levar um papo com ele, você fala quem é? Claro, tá, toma aí umas moedinhas de ouro para você ficar mais contente e tal, mostra quem é o cara. Aí mandou os seguidores dele lá. Aí, como é que vai identificar? Eu vou chegar perto dele, dou um beijo, aí vocês já vão saber quem é. Foi essa história que aconteceu. Judas era um dos discípulos de Jesus. Judas amava Jesus, mas foi um tolo, caiu na conversa fiada, né, e entregou Jesus sem querer. Tanto, ele se arrependeu tanto que 3 dias depois ele cometeu um suicídio, né? Muito bem. Então, os guardas foram lá, Judas deu o beijo, os guardas, etc. E Jesus foi preso e levado para a casa de Caifás. Porque Caifás queria logo eliminar Jesus, queria aproveitar o quanto antes, né, acabar com aquele cara que era subversivo, que era isso, era aquilo. Não dava tempo de fazer um julgamento muito formal do Sinédrio. Por quê? Porque estava chegando a Páscoa e não se podiam fazer execuções na semana da Páscoa. Então, o julgamento foi na casa de Caifás. Ele mandou chamar os rabinos que eram cupichas dele, que tinha que ter um número lá de juízes, né, no julgamento. O julgamento aconteceu de madrugada, para ser tudo rápido. No dia seguinte, ele não podia executar. Ele podia julgar, condenar, mas tinha que ter a aprovação de Pôncio Pilatos, que era o governador romano. Então, aconteceu tudo rápido, né? Traição de Judas, prisão de Jesus, aquele episódio de que o guarda, Pedro teria cortado a orelha do soldado romano, nada disso, nada disso. Para o romano, todos os outros povos eram sub-raça, né? Eles desprezavam. Então Pedro, naquela ânsia de defender Jesus na hora da prisão, machucou, não arrancou a orelha, de um dos guardas, mas de um guarda judeu. Foi uma guarda judaica prender, junto com 2 soldados romanos, né? E machucou um judeu, machucou outros romanos, nem ligaram, problema deles, né? Briga deles. Jesus interveio e falou: não, peraí, Pedro, guarda a espada, nada disso, traz aí
curativo, vamos fazer um curativo aí no sujeito e tal. E pronto. Aí foram, foi preso e tal, tudo bem. E chegando na casa de Caifás, então ele passou por um julgamento apressado, teve direito à defesa, sim, mas já eram cartas marcadas, né? Então ele não ia ganhar de jeito nenhum. Eu vou apressar um pouquinho, que faltam 3 minutos para encerrar. Então o que aconteceu? Foi julgado, condenado, levaram Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, está aqui, esse cara Jesus é subversivo, ele que quebrou as coisas aí, ele é feio, tem mau hálito, solta pum, etc e tal. Estou caricaturando um pouquinho o que eu quero dizer com isso? Que inventaram qualquer bobagem, e não duvido que tenham dito coisas desse nível assim, qualquer bobagem para dizer, mata esse cara que ele não presta, né? Qualquer coisa, inventaram que ele era subversivo, que ele foi de propósito, quebrou barraca, que ele falou mal ele xingou a sua mãe, Pôncio Pilatos, falou que... um monte de besteira, e cheio de testemunhas pagas para confirmar tudo que Caifás dizia. Aí Pôncio Pilatos ouviu tudo aquilo, não é motivo para condenar o homem, não vejo motivo para isso. Não, mas ele é isso, ele é aquilo, tal. O que acontecia? Caifás, né, que era o sumo sacerdote, que tinha até mais poder na prática do que o rei de Israel, né, ele tinha envolvimento político em Roma, porque ele mandava informalmente mercadorias, vinhos, frutas, né, coisas muito especiais para o imperador romano. Então ele exercia alguma influência, e Pôncio Pilatos sabia disso. Embora ele não gostasse de Caifás, ele, né, não batia muito forte. Mas ele chegou, chamou Jesus em particular e falou, cara, o que há? Por que eles estão com tanta raiva de você e tal, querem te condenar? Fala qualquer coisa aí para eu te libertar, que eu não gosto do Caifás, eu quero contrariar ele. E Jesus, não, está tudo bem. A história é mais longa, né? Aquele diálogo, sois rei, não sou rei desse mundo, de outro mundo e tal. Mas Jesus não disse nada em sua defesa, porque ele sabia que o corpo não aguentaria mais. Estava perto de terminar o prazo de validade do corpo físico. E mais, imagina se ele faz um acordo, diz qualquer coisa lá, e Pôncio Pilatos o liberta. O que ia aparecer para os seus seguidores? Poxa, o cara não é tudo aquilo que ele dizia. Foi lá, fez um acordo com Pôncio Pilatos, que é o governador de Roma, que nos escraviza. Eles queriam que Jesus pusesse os judeus, os romanos, para correr. Aí faz um acordo com Pôncio Pilatos, sai lá, liberto por Pôncio Pilatos, pronto, ia por água abaixo toda a credibilidade que ele tinha conquistado. Então ele falou, deixa, tá tudo bem, e partiu para a crucificação. Se passar 3 ou 4 minutos, pode? Alguém se incomoda? Não? Então tá. Então Pôncio Pilatos tanto não concordava com a condenação dele, que teve aquele episódio, que eles, naquela época, na semana da Páscoa, era tradição que o governador romano libertava algum condenado judeu, né? Então trouxeram Barrabás, que era um criminoso, assassino. Jesus, quem vai? É Barrabás, é Jesus. E o povo, os seguidores de Caifás, que já estavam pagos, estavam ali, né, na claque, liberta Barrabás, é Barrabás. E Barrabás se libertou, e Pôncio Pilatos teve aquele episódio que nós sabemos, eu acho que o cara não fez nada porque mereça ser condenado, mas já que vocês querem, lavo as minhas mãos, né? Para ele, para Pôncio Pilatos, né? E para todos os romanos, judeu não valia muita coisa mesmo, então, lavo as minhas mãos, vocês querem matar o cara, mata, tudo bem. Aí pronto, partiu para a execução. Muito bem, o que aconteceu? Jesus carregou a cruz até o alto do Calvário? Segura aí que eu vou chutar a cadeira de novo, hein? Não era assim que as coisas aconteciam. Por quê? O prisioneiro condenado que ia ser crucificado, ele ficava antes preso, era chicoteado, era privado de alimentação e de água, ele passava fome, passava sede, tomava chicotada para chuchu, para depois ir para a crucificação. Então, quando ele partia para a crucificação,
11 e tanto da manhã, um calor miserável, ainda ia subir o morro, não tinha forças para carregar a cruz. A cruz era montada no alto do Calvário. Eram 2 homens, 2 escravos que carregavam uma peça da cruz, outros 2 carregavam outra peça. Quando chegava lá no alto, ainda tinham as mulheres que iam, né, junto aos condenados, ofereciam água, os soldados romanos enxotavam, outras ofereciam vinho com mirra, que é uma mistura para anestesiar um pouco, para diminuir o sofrimento. Jesus não aceitou, ele aceitou apenas água, né? Porque ele queria sentir tudo, né? Não queria estar drogado, né? Queria sentir tudo, estar totalmente lúcido. Então, quando chegava no alto do morro, que botavam as 2 peças de madeira no chão, montavam a cruz, né? Pregavam o condenado, a cruz era levantada, cravada no chão. Gente, Jesus devia ter, dizem supostamente, perto de 1,70 m de altura, né? Então, a peça vertical tinha que ter talvez 2,70 m, né? Porque 1 metro para cravar no chão. Mas a peça horizontal, talvez aí uns 2 metros, né? Então, 2 troncos de árvore desse tamanho pesa muito. É impossível um condenado já sofrendo daquele jeito, com fome, com sede, depois de ser chicoteado, carregar uma peça, uma cruz daquele peso. Impossível, impossível, né? Então, isso que aconteceu. E Jesus foi crucificado ao meio-dia, debaixo de um sol terrível, né? E expiou, morreu 3 horas depois. O que era muito incomum. Normalmente, os condenados ficavam 1 dia, até 2 dias. Tinha casos de condenado que demorava 3 dias até morrer, né? E Jesus morreu em 3 horas. Veja como ele estava fraco, né? O corpo físico como estava fraco. Todos nós sabemos da frase, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E o soldado romano que era aquele malvado que foi lá espetar a lança em Jesus, né? Não era um malvado, um sujeito safado, foi lá espetar? Não lembra? Ninguém viu isso, né? Não era isso, não era maldade, isso era rotina. Era rotina. Para saber, quando se suspeitava que o condenado morreu, para ter certeza se morreu ou não, o soldado era obrigado, era regra, ir lá espetar o corpo para ver se o cara mexia. Espetou, não mexeu, então está morto. Confirmava, era assim que confirmava a morte, tá? E aí então a família pediu autorização para tirá-lo da cruz. Foram a Pôncio Pilatos, pediu autorização, ele autorizou, mas mandou investigar. Por que foi em 3 horas só, né? Começou a suspeitar que alguém tivesse ajudado para que a morte fosse mais rápida, para o sofrimento ser menor. Mas, muito bem. E aí, né, o mestre espiou. E o desaparecimento do corpo de Jesus? Segura as cadeiras de novo, hein? Né? O corpo de Jesus foi levado para uma catacumba nova, né? Colocado lá. Os judeus lavam o corpo, limpam o corpo, banham com ervas o corpo, porque os judeus acreditam que quando o Messias chegar, todos vão ressuscitar. Por isso os judeus são sepultados, né, em covas, e os corpos não são exumados. Eles ficam ali para sempre, esperando a chegada do Messias e a ressurreição dos mortos, né? Claro que nos tempos atuais, com o desenvolvimento da ciência, muitos judeus não acreditam mais nisso, né? Mas mantêm a tradição. Para não ficar mal, mantém a tradição. Então as sepulturas judaicas custam caro, inclusive por isso, porque não são reaproveitadas, não tem aluguel de sepultura, de gaveta, não. Enterrou ali é para sempre, tá? Então Jesus foi levado para uma catacumba, foi feita uma limpezinha rápida, e no dia seguinte as mulheres iriam fazer a limpeza completa, banhar o corpo com ervas e envolvê-lo num novo lençol limpo para sepultar. Era o hábito. O que aconteceu? Caifás disse, comentou, e o assunto correu, né? Logo, que ele, no dia seguinte iria mandar buscar o corpo e arrastar pela cidade, que é para humilhar. E não existe nada pior para o judeu do que um corpo insepulto. Porque se não sepultar, como é que vai ressuscitar quando o Messias chegar? Então isso para o judeu é um negócio impensável, né? Não sepultar o corpo. Então José de Arimateia, amicíssimo de Jesus, e Pedro foram de madrugada. Tinha 2 guardas romanos lá do lado de fora guardando a sepultura, né? A catacumba, né? O corpo estava sobre uma laje de pedra. Foram de madrugada
os guardas dormiram, lógico, e se não dormiram porque estavam com sono, né, certamente a espiritualidade os adormeceu, e os dois foram lá, trocaram a mortalha, né, e levaram o corpo para uma sepultura da família de José de Arimateia, e enterraram o corpo lá para evitar que o mestre fosse humilhado daquele jeito, arrastado pelas ruas da cidade. Sepultaram lá e não comentaram com ninguém, porque senão iriam lá buscar o corpo, né? Então, essa é a explicação do sumiço do corpo de Jesus. No dia seguinte, quando as mulheres chegaram, não estava o corpo, estava aquela mortalha suja de sangue, etc., e ninguém soube mais nada, né? Então, Jesus não ressuscitou, nós sabemos que isso não existe. O que aconteceu? Jesus materializou alguns dias depois, né, para os seus discípulos, e depois, né, continuou a sua missão, né? Então, Jesus vai voltar, como pregam algumas religiões, um dia Jesus voltará, ele vai voltar, né? Jesus não vai voltar porque ele nunca foi embora. Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o governador espiritual da terra. Ele continua conosco. O corpo é que morreu. Como vai morrer esse corpo aqui, de todos nós, né? E nós vamos continuar vivos, né? Assim aconteceu com Jesus. Então, isso foi um pouquinho que eu queria conversar com vocês sobre o Natal de Jesus e um pouco da vida dele encarnado, provocar, estimular, né, a gente pensar nas coisas que a gente ouve, e normalmente não pensa, a gente só repete, como por exemplo, aquela reza na Ave Maria que os católicos dizem, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus? Como que Deus pode ser mãe? Ter uma mãe? Se ele tiver a mãe, ele não é Deus. A mãe dele é que é a deusa, né? Então, a gente tem que pensar, claro que nós espíritas dizemos Santa Maria, Mãe de Jesus, a gente adaptou, né? Mas são coisas que a gente ouve uma vida inteira, não pensa sobre elas e vai repetindo. Então, se o Espiritismo é ciência, ciência tem que se basear em realidade, pé no chão, inteligência e lógica. É isso que eu queria estimular, essa bola que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e Feliz Natal a todos.